Dr. Eduardo Juliato aqui, e nessa aula, nesse workshop, você vai aprender como dominar qualquer VST, criar os seus próprios timbres do zero e não depender mais de presets. Essa é uma apresentação principalmente para quem está começando na produção, que ainda não entende completamente o funcionamento de um VST, e o que eu vou te apresentar aqui hoje é um plano para você desmistificar o funcionamento de qualquer VST que você venha abrir aí no seu software de produção. Então, se você deseja se libertar dos presets e ter autonomia e liberdade para criar qualquer timbre do zero em qualquer VST, este é o vídeo mais importante que você precisa ver nesses dias. Nos últimos anos, eu já ensinei síntese sonora para mais de 1.197 alunos. Muitos deles, hoje, já estão se destacando como produtores, já estão produzindo altas tracks, já estão destacando seus projetos, já estão conseguindo imprimir a sua própria personalidade através da música. Um desses alunos é o Lasmar. Dá só uma olhada na sonzeira que ele está fazendo. E o que eu vou compartilhar com você aqui hoje é a base para você entender qualquer VST. Preparado? Então, vamos lá para o conteúdo já. Papel e caneta na mão, porque este conteúdo vai ser muito importante, principalmente, repito, para quem está começando na produção. Nessa aula aqui, a gente vai entender como funcionam os VSTs, qual é o mecanismo básico de funcionamento de um VST. Eu já adianto que a maioria dos VSTs que você vai utilizar, sejam eles internos, nativos do Ableton, nativos do seu software de produção, ou sejam eles externos, como o Sylenth, o Serum, o Massive e uma infinidade de outros VSTs que a gente tem aí de terceiros, a grande maioria deles vai funcionar de uma maneira muito parecida. E quando você entende a maneira como os VSTs funcionam, tudo fica fácil. Quando você abre um VST, você só precisa se localizar ali onde estão os componentes e a partir deste momento você já pode gerar o seu som em qualquer VST que seja. Então a gente tem aqui nesta imagem o input, que é o quê? É a nossa informação MIDI. É como a gente vai mandar a informação para o nosso VST. Então a gente tem lá o nosso teclado MIDI, pode ser o tecladinho MIDI ou pode ser o piano roll da sua DAW, do seu software de produção. Então aqui é como a gente vai, esse input, esse item rosa primeiro, é como a gente vai desenhar o nosso som no nosso piano roll. São as notas que a gente vai tocar, o tamanho das notas e tudo mais. E aí começa o trabalho então no nosso VST. Primeira coisa que você precisa localizar no VST é o oscilador. O oscilador, ele vai gerar o som. Um VST pode ter um oscilador, ele pode ter 2 osciladores, pode ter 3, pode ter 4, depende do VST, vai ter uma quantidade diferente de osciladores. Isso não quer dizer que um VST de um oscilador seja pior do que um VST de 4 osciladores. Então, são coisas diferentes, são métodos diferentes de criação de som. O importante é você saber que cada oscilador ele vai ser responsável por gerar uma onda. E essa onda, ela pode ser sine, que é a onda senoidal, que é essa curvadinha que a gente tem aqui. Ela pode ser uma onda square, que é aquela onda quadrada. Ela pode ser uma onda dente de serra, que é a onda sol. Ela pode ser uma onda triangulada. Esses são os formatos de onda mais básicos que tem, e a grande maioria dos outros formatos de ondas são oriundos dessas ondas raiz. Então, quando você pega um VST como o Serum, por exemplo, ele tem formatos de ondas muito malucos, que na verdade já entra um outro conceito que são as wavetables, mas
O básico são essas ondas. A onda sine, ela é uma onda muito limpinha. É uma onda que você percebe que o som ele é bastante limpo, porque é uma onda que não tem harmônicos. Já a onda dente de serra, a onda sol, é a onda mais rica em harmônicos que tem. Você vai perceber que é um som bem complexo em termos de frequências. Ele abrange muitas frequências, principalmente frequências mais agudas, porque ele tem muitos harmônicos. A partir do momento em que o som é gerado no nosso VST, o próximo passo é filtrar os harmônicos desse som que foi gerado. Desta maneira, estamos definindo então o timbre da nossa música, do nosso elemento, o timbre daquilo que estamos criando. Porque os harmônicos definem o timbre. Às vezes eu tenho uma nota lá sendo tocada em um violão e uma mesma nota lá sendo tocada em um piano, e a gente percebe a diferença entre um e outro. Isso se deve ao timbre. O timbre de um é diferente do outro. A mesma nota está sendo tocada, porém cada um tem um timbre diferente, ou seja, uma quantidade de harmônicos diferentes. Harmônicos são repetições da nota fundamental. Então, por exemplo, se eu tenho uma nota Lá, que a frequência fundamental dela é em 55 Hz, eu vou ter um harmônico em 110 Hz, um harmônico em 220 Hz, outro harmônico em 440 Hz, outro harmônico em 880 Hz, e assim por diante até chegar em 20.000 Hz, que é onde a gente ouve. Só que muitas vezes a gente gera um som e você não quer todos os harmônicos até lá em cima. E aí você faz o quê? Filtra. O filtro serve para retirar os harmônicos que a gente não quer de um determinado timbre. Então, se a gente quer aquele timbre mais limpinho, a gente vai filtrar bastante. Se a gente quer ele mais agressivo, mais brilhante, a gente vai deixar o filtro mais aberto. E depois que o som é filtrado, ele é então amplificado. Ele vai para uma seção de amplificação dentro do nosso VST e depois ele vai para a saída, que é o nosso alto-falante, o nosso ouvido. Entretanto, durante este trajeto em que o som é gerado, é filtrado e amplificado, a gente pode manipular esse som de mais algumas maneiras. Para tanto, existem duas ferramentas bastante importantes para shapear o som, para moldar o som, que é o LFO, que são o LFO e o envelope. Ambos são ferramentas de modulação que a gente tem. Entretanto, o LFO ele tem uma característica de ser cíclico, enquanto o envelope não é cíclico, ele atua uma única vez e ele considera o tamanho da nota que você está tocando. Então, o LFO, ele é cíclico, eu posso controlar a velocidade desses ciclos, a velocidade e a intensidade. Já o envelope não, ele vai considerar o tamanho da minha nota e vai aplicar uma modulação naquela nota. Tudo isso pode parecer bastante confuso e pouco palpável caso você esteja começando na produção, mas quando a gente for abrir um VST na prática, você vai perceber esses conceitos de uma forma bem mais simples. Eu posso aplicar, então, o LFO ou o envelope em vários parâmetros do meu VST. Os principais deles são o oscilador, o filtro e o amplificador. A partir do momento que eu coloco o envelope no meu amplificador, eu estou controlando como o volume da minha nota vai se comportar em relação ao tempo. Então, percebe que nessa figura tem lá a rosinha, não sei se vai dar para enxergar, a figura de um envelope. O som, ele começa do zero, ele atinge um pico, e depois ele desce, e depois ele vai decaindo até o final. Então, essa primeira subida é o ataque, é quanto tempo demora para o meu som sair do volume zero e atingir o volume máximo. Depois o decay é quanto tempo ele demora para sair do volume máximo
e cair para o período de sustentação, que é aquela linha reta. E, por fim, a gente tem aquela descidinha, que é o release, que é a liberação. É quando eu tiro o dedo da minha tecla, quanto tempo demora para o som sair daquele volume que estava sendo sustentado e atingir o zero. O LFO é a mesma coisa, só que ele é cíclico. Então, eu vou escolher uma onda, por exemplo, uma onda sine, e ele é um parâmetro cíclico, que ele fica subindo e descendo, abrindo e fechando, com uma intensidade e uma velocidade, ou seja, uma frequência, que vão ser determinadas por mim. Então, se eu colocar o LFO, por exemplo, no meu amplificador, no volume do amplificador, eu vou ter um som mais ou menos assim, uau, 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 que ele abre e fecha. O volume sobe e desce, é como se eu estivesse fazendo manualmente, com a minha mão, subindo o volume e fechando, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Se eu coloco o LFO no filtro, o filtro vai ficar abrindo e fechando, com que velocidade e com que intensidade que eu vou determinar no próprio parâmetro de LFO. Eu posso colocar o meu LFO, por exemplo, no meu oscilador, na seção de pitch, que é onde controla o tom da onda que está sendo gerada. Então, ele pode ficar subindo e descendo os tons. Então, com isso, eu posso criar vários efeitos interessantes nos meus timbres, utilizando envelope e LFO. Então, esse aqui é o funcionamento básico de um VST. Quando você abre um VST, você já tem logo que se localizar. Espera aí, onde estão os osciladores? Onde estão os filtros? Onde está a seção de amp? Ok, cadê o envelope? LFO, já achei. Maravilha, este VST está dominado por mim a partir desse momento. A depender do VST, este fluxo que eu acabei de mostrar aqui, que você está vendo, ele pode ser um pouco diferente. Por exemplo, eu posso ter dois osciladores gerando sons com ondas diferentes e mandando tudo isso para um único filtro. Ou eu posso ter dois osciladores, cada um com o seu respectivo filtro. Então, seria um fluxo em paralelo. Então, são várias possibilidades. Dependendo do VST que você está utilizando, você vai perceber como existem diferentes possibilidades de manipulação, de fluxo, de sinal e algumas outras particularidades que cada VST carrega. Então, esse é o básico do funcionamento dos VSTs, o very basic mesmo, para você começar a entender sobre síntese sonora. Muito bem, para você que está acompanhando até aqui esse tutorial, essa aula, este pequeno workshop, eu preparei uma oportunidade única. Um dos cursos de maior sucesso da PME Experts é o Síntese na Prática. Este é, sem dúvida, o melhor curso de síntese sonora online disponível hoje em nosso mercado. E o Síntese na Prática ele vai ganhar uma atualização. Novos conteúdos vão ser inseridos, a gente vai se aprofundar ainda mais. Aquilo que já era bom vai ficar excepcional agora, porque eu também não paro de estudar, eu não paro de evoluir, não paro de aprender. E tudo que eu adquiro de conhecimento, eu transfiro para os cursos, porque eu quero trazer sempre o melhor. A maioria dos conteúdos eu vou buscar lá fora e eu trago tudo resumido de forma simples, organizada e fácil de assimilar, com uma didática muito detalhada, de fácil aplicação para qualquer pessoa. Bom, talvez você já seja aluno do Síntese na Prática, talvez você já conheça esse curso ou não, mas este é um curso que ele foi planejado para ser vendido a R$ 297 e depois eu fiz uma promoção a R$ 67 e decidi manter essa estratégia para realmente democratizar o ensino da síntese sonora em nosso país, porque é uma das coisas mais importantes da produção. E com este valor de R$ 67, a gente já teve mais de 600, quase 700 alunos, se eu não me engano, nessa primeira fase do projeto. Então, eu decidi manter este valor promocional porque o número de inscritos foi tão grande que eu percebi que essa era uma carência muito grande,
um conhecimento muito limitado entre os produtores brasileiros. E R$ 67,00 realmente é um valor muito barato pelo conteúdo que você recebe, pela transformação que ocorre quando você passa pelo síntese na prática. E a versão 2.0 vai custar R$ 297,00, que é um valor bastante razoável e você vai poder parcelar em 12 vezes também. Agora, a grande oportunidade que eu preparei, uma loucura na verdade, durante alguns dias, somente alguns dias, tá? Isso aqui vai acabar e não vai ter mais, é o síntese na prática, mais o Silent One na prática, que é um curso de Silent, mais o Mestre do Massive, que é um curso completo sobre o VST Massive, mais o nosso grupo secreto e mais o upgrade para a nova versão 2.0 do Síntese na Prática. Quando a gente lançar a nova versão, você vai ter o upgrade gratuito. Todos os alunos vão ter o upgrade gratuito. Tudo isso somaria R$ 700,00, mas nos próximos dias você vai pagar apenas R$ 27,00 para entrar no Síntese na Prática, receber o Silent One na prática, o Mestre do Massive, o grupo secreto e o upgrade para a nova plataforma, para a versão 2.0. Tudo isso por R$ 27,00. E se você achar que tá caro, pode parcelar ainda no cartão de crédito, ok? Só não me peça para parcelar no boleto, porque realmente é um valor muito, muito, muito barato. Eu estou fazendo isso para criar um exército de produtores que entendem de síntese sonora. Para que, quando você conseguir os primeiros resultados, que você estiver imprimindo a sua personalidade na sua música, você vai perceber que este foi um conteúdo de tanto valor por um preço tão pequeno que com certeza você vai lembrar dos outros cursos da PME. Então, eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, se é no YouTube, se é por e-mail que eu mandei, se é no Facebook, mas eu vou deixar um link abaixo do vídeo ou um botão abaixo do vídeo para que você possa fazer a sua inscrição por esse valor promocional somente pelos próximos dias, ok? Então, a gente se vê do lado de dentro. E um grande abraço.